Essa é a resolução do exercício Bicrowd 1165, número primo. Nesse exercício, primeiro, o usuário digitará um inteiro n, que significa a quantidade de elementos que ele irá testar. Para cada uma das n linhas seguintes, virá um número e a gente deverá, a partir do programa, informar se aquele número é primo ou não, da forma que está aqui no exemplo de saída. Vamos então diretamente para o código para ver o algoritmo de resolução desse problema. Então, inicialmente, o usuário digitará um inteiro n e eu vou repetir algumas coisas n vezes. O que são essas coisas? São pegar um outro número inteiro, x. Muito importante, não pode colocar n de novo, tá, gente? Muita gente pode fazer esse tipo de confusão. E esse x, eu vou verificar se ele é primo ou não. Então, quem já viu as aulas antigas, já viu esse algoritmo de verificar primo ou não. Vamos dar uma repassada aqui. Inicialmente, vamos falar que o estado é falso. Então, esse estado falso representa que ele é primo. Ou seja, um número é primo até que algo aconteça. O que é esse algo acontecer? É se esse número é divisível por algum número entre 2 e ele menos 1. Por exemplo, 7. O 7 é primo porque ele não é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. O 9, ele não é primo porque ele é divisível por 3. Ou seja, algum desses elementos entre 2 e 8, ele é divisível. Então, o que a gente está fazendo aqui? Está falando que o estado de primo é falso, ou seja, inicialmente ele é primo, só que vamos verificar de 2 até x menos 1, a gente sabe que o for não vai pegar o último elemento, e verificar se esse x é divisível por esse j. Vamos também lembrar que isso aqui não pode ser i, uma vez que tem um i aqui. Então, esse i está iterando sobre tudo aqui que está identado nesse for de fora. Se a gente colocar i aqui, a gente estaria mexendo com esse valor aqui também, daria algum problema. Então, a gente tem que colocar variáveis diferentes. Não necessariamente precisa ser i, j, k, pode colocar até um nome de variável qualquer aqui, mas tem que ser diferentes. Então, estou fazendo esse j variar de 2 até x menos 1 e verificando. Se ele for divisível por algum número, vou falar que o estado é true, ou seja, eu vou falar que ele não é primo. Então, se depois desse for ele passou no true alguma vez, ou seja, se ele foi divisível por algum número, ele já pode ser considerado não primo. Então, vamos ver o programa rodando. Vamos testar, por exemplo, 3 números. O 9. Ó, a gente pegou aqui 9, o i valendo 0, né? Então, ele vai fazer 0, 1 e 2. Então, para o i valendo 0, vou pegar 9 e vou fazer o estado igual a false. Só que aqui, ó, vou verificar. E o 9 divisível por 2 não é. 9 divisível por 3 já é o quê? Divisível. Então, eu posso falar que saiu, pois é divisível por 3. Então, aí o estado já é true e dá um break aqui que eu não preciso continuar esse for. Porque eu não preciso continuar, porque basta ser divisível por 1, que ele já não é primo mais. Então, aqui a gente imprimiu, saiu, pois é divisível por 3. Se a gente pegar um número primo agora, 7, ele vai falar que ele é primo, porque ele nunca entrou nesse if. Porque aqui eu testei 2, 3, 4, 5, 6. O 7 não é divisível, ou seja, a divisão dele por nenhum desses números é igual a 0. Ou seja, como ele não é divisível, ele não entrou aqui, e o estado continua como false. Se o estado é false, ele é primo. Então, lembrando que esse estado tem que ser novamente setado para cada número que a gente pega, para saber se é primo ou não. Que quando a gente tem for dentro de for, a gente tem que ter cuidado com as iterações, com a variável que a gente está iterando. O mesmo acontece com while dentro de for e assim por diante. E aqui a gente tem a solução para pegar n elementos e pegar esses n elementos e verificar se cada um deles é primo ou não. Então, a gente pode continuar aqui testando. O 10, por exemplo, ele saiu, pois é divisível por 2, que é o menor número.
Então, a gente pode tirar isso aqui, esse print que a gente colocou, para ver melhor o código, e enviar esse código que ele será aceito como solução do problema.